passar aqui um vídeo do nosso querido historiador Carlito Neto. Vamos ver esse vídeo aqui. Vou falar com vocês sobre como a oposição está, de certo modo, sufocando o governo em relação a convites exagerados a membros do governo Lula e que basicamente tem como função impedir que pessoas ligadas ao governo trabalhem. Ontem, por exemplo, a gente teve 5 ministros simultaneamente, praticamente, participando de comissões do Congresso Nacional, basicamente para ouvir um monte de baboseira por parte da oposição ligada à extrema-direita bolsonarista, enquanto o país precisa, nesse momento, voltar a crescer, voltar a se organizar e voltar a ser um país. Eu quero falar aqui para você sobre algumas coisas, porque tem me chamado muita atenção a maneira ali, inclusive, que tem falhado o Padilha na articulação política, porque não está sendo difícil montar um convite ou uma abertura de CPI para a oposição contra o governo Lula, e a gente precisa debater isso aqui, porque a CPI em específico do MST, para mim, tem como foco principal um detalhe muito importante. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal, apoiador, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. De antemão, já peço desculpas a vocês pela ausência de conteúdo na data de ontem. Eu não consegui fazer nem a live na Folha Democrata 1 hora, e nem a live aqui, e nem os vídeos aqui do canal. Meu computador teve um problema ontem, precisou ser formatado, e como tem muito programa, eu tive de atualizar os programas, então por isso a gente não teve vídeo aqui ontem. Mas eu tenho uma preocupação que eu preciso externar para vocês, tá? A gente tá vendo aí que a oposição ligada ao governo Bolsonaro ainda, que apesar de não ter mais mandato o Bolsonaro, tem vários membros ainda e simpatizantes dentro do Congresso Nacional, tem feito de tudo para atrapalhar o andamento do governo Lula. A gente tá vendo que o Lula tá fechando várias parcerias econômicas com vários países, fechando ali relações internacionais, voltando a ter o protagonismo no cenário internacional, inclusive no cenário da diplomacia, mas como muita gente já percebeu, o trabalho da oposição é atrapalhar qualquer coisa que tem o nome do governo em cima. Esse papinho de que a oposição critica aquilo que eles acham que deve criticar é só da boca pra fora. Na prática, o que a gente tem conseguido ver diariamente é que o trabalho, entre aspas, feito pela oposição ao governo Lula é basicamente para atrapalhar qualquer coisa que possa melhorar a sua vida, a minha vida, dos outros brasileiros que estão aqui. A gente viu eles reclamando, por exemplo, do retorno do Minha Casa Minha Vida, estamos vendo eles reclamando, por exemplo, também do Mais Médico, estamos vendo eles reclamando também da redução do preço dos combustíveis, porque isso vai gerar, evidentemente, uma queda até nos alimentos, porque no nosso país a malha viária é o que transporta tudo de cima para baixo. Então, se você tem uma redução no preço dos combustíveis, é automático que isso reflita também no preço final de vários produtos, além de alguns grupos, como os grupos ligados, por exemplo, a aplicativos, que muitos tinham uma resistência ao Lula. A partir do momento que a gente tem essa situação aí da redução do preço dos combustíveis, começa a se olhar de uma maneira diferente, e me chamou muita atenção isso aqui ontem, ó. Eu tirei até um print da tela na hora, porque só ontem a gente teve 5 ministros do governo Lula participando de comissões diferentes dentro do Congresso Nacional. O motivo dessas comissões, nada com coisa nenhuma. Eu tirei um print aqui para mostrar para vocês, ó, porque eu fiquei extremamente chocado. Olha o print aqui, ó. Silvio Almeida, Paulo Pimenta, ministro do GSI. Tá dando algumas falhas no vídeo, tá, gente? A Marina Silva. Obrigado, José Santos. E teve outro ministro que me falha a memória agora também, que é ligado ao governo Lula, e que basicamente foi pro Congresso Nacional a convite para ouvir baboseiras, que é o que se tem ido ouvir sempre. E aí se vai lá o Kim Kataguiri, por exemplo, ele leva o celular, grava um vídeo. Aí vai o deputado Abílio, que é aquele, inclusive, que teve os direitos políticos cassados, o mandato de vereador cassado na cidade dele, aí grava vídeo. É basicamente para tentar criar uma narrativa nas redes sociais. Por conta disso, eu já vou adiantar também para vocês aqui que a Folha Democrata não irá transmitir mais a CPI do MST. O motivo? Não se tem interesse em investigar nada.
O que está acontecendo na CPI do MST é basicamente a criminalização de um movimento social agrário que é legal, tem respaldo inclusive dentro da Constituição. Eu digo isso porque o meu trabalho de especialização em ciência política teve como fundo o MST, falando inclusive do assentamento aqui do Quissamã, em Sergipe, inclusive o assentamento que o deputado João Daniel, que está participando da CPI do MST lá em Brasília, que é daqui de Sergipe, tem uma relação também direta com a questão do que aconteceu no Quissamã. A vereadora Sônia Meira, aqui também do PSOL Aracaju, que participou de alguns programas de educação implementados lá no Quissamã. E o objetivo dessa CPI não é dar espaço para discussão sobre a pauta relacionada à reforma agrária, que é um direito do trabalhador e que remonta à antiguidade. Basta lembrar do Tibério Graco e do Caio Graco, dois membros do Tribuno da Plebe na Roma Antiga, que já falavam sobre reforma agrária. Então não se tem como objetivo investigar nada, o que se tem como objetivo é criminalizar o movimento social agrário. Tanto que quando você olha claramente ali a mesa formada ali, inclusive a do censurador Tenente Coronel Zuco, que é dois apontados ali pelo STF como, quem sabe, um suposto envolvido em protestos depois do dia 30 de outubro do ano passado, protestos antidemocráticos, e também apontado como possível financiador do que aconteceu no dia 8 de janeiro com a invasão da Praça dos Três Poderes e dos Três Poderes da República também. Então eu acho que está tendo uma falha de comunicação do governo, isso é evidente. O Janones até questionou ontem isso mais uma vez, a gente tem feito alguns questionamentos aqui em relação à comunicação do governo, tá muito ruim. O Paulo Pimenta sabe o respeito que eu tenho por ele, a consideração que eu tenho por ele, mas não dá pra se calar em relação a isso. Eu tenho falado isso publicamente em diversas oportunidades e continua ruim. E por que eu decidi não transmitir mais a CPI do MST? Porque o objetivo é criar material para disseminar nas redes sociais ali que os bolsonaristas querem. E você tem uma CPI que tem 54 inscritos, até onde eu sei. 40 ligados ao agronegócio, 14 ligados à oposição, ao governo Lula, né, à base do governo. Então já se tem um objetivo claro ali. Não se tem apresentado provas, é basicamente opinião em cima de opinião, um monte de balela, a Carolina de Tone falando baboseira, o delegado Éder Mauro, que inclusive eu vou até recomendar para você, Éder Mauro, procura aí um indivíduo que trabalha com prótese capilar melhor, porque a sua peruca aí, a sua prótese não tá ficando muito boa não, tá? Você ganha muito bem pra poder ter uma prótese tão ruim. Eu nem sei se você é careca ou não, mas aparentemente é, porque a peruca entra na sua cabeça, fica meio evidente. Mas enfim, então o governo precisa tomar cuidado. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu acho que o Padilha tá sendo muito fraco também na articulação política. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Pra se abrir uma CPI, gente, precisa-se apenas de 1/3 dos votos, né? Ou seja, você pega ali o Congresso Nacional, divide o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, você pega e divide por 3, e pega o Senado Federal e divide por 3, né? Você divide a Câmara por 3 e o Senado por 3. Aí você pega aqui, ó, 513 deputados federais, certo? Você pega aqui 513 deputados federais e divide por 3. Aqui, ó, dividido por 3. Quanto é que vai dar isso, Carlito? 171 votos. Ou seja, para abrir uma CPI contra o governo Lula, só precisa de 171 votos na Câmara dos Deputados. Isso para uma CPI na Câmara dos Deputados. Carlito, mas é muito voto, não é não? Não, porque só o PL, com a saída do Delto Dallagnol, o Dallagnol perdeu o mandato, vocês lembram disso? Quem assume o mandato do Dallagnol é um deputado do PL. Então o PL, o partido do Jair Messias Bolsonaro, passa a ter 100 parlamentares com mandato de deputado federal. Fora alguns do Republicano, fora alguns do União Brasil, que apesar de estar na base do governo com ministérios, não tem sido fiel ao governo Lula. Fora alguns do PP também, do Novo. Então, para abrir CPI dentro do Congresso Nacional não é difícil. E isso está paralisando o governo. Quando você vai para o Senado, são 81 senadores, tá? Você divide aqui os 81 por 3 também, que vai dar aqui 81 dividido por 3, 27 senadores aqui. São suficientes para a abertura de CPI lá no Senado Federal. E só o PL, que é o partido do Jair Messias Bolsonaro, tem aproximadamente 14 senadores, a possibilidade inclusive de ir para 15 senadores para poder ter mandato lá no Senado Federal, e também não é difícil abrir lá uma CPI contra o governo. Então assim, o governo precisa se articular melhor.
Eu decidi que não vou transmitir mais a CPI do MST, porque tá claro que não tem objetivo de entender o que tá acontecendo, mas sim de criminalizar o movimento. Também tá claro que o objetivo é dar mais visibilidade ao Ricardo Salles, que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, e quem acompanha vê que o Zuco fica censurando a Samia Bonfim o tempo inteiro, fica dando questão de ordem para quem ele quer, inclusive ignorando o regimento interno da própria casa. A gente vê que o Ricardo Salles passa o tempo inteiro no celular e ele é o relator. Ele é o relator da CPI, ele passa o tempo inteiro no celular, conversando no celular, no telefone, com o celular no ouvido, mandando mensagem. O primeiro vice-presidente, o primeiro da CPI é o Kim Kataguiri. Então não tem um objetivo claro aí de entender o que aconteceu. Lembrem vocês que o primeiro presidente, talvez, que tenha encarado essa questão da reforma agrária de uma forma a preocupar esse grupão aí, né, no passado, foi o próprio João Goulart. E o que aconteceu com o João Goulart? Foi golpeado, porque falava, inclusive um dos discursos dele inflamado, falar sobre a reforma agrária. Então reflitam sobre isso, se vocês acompanham nosso trabalho aqui. Não vamos ficar vivendo um mundo da imaginação dizendo que tá tudo perfeito, não, que não tá. O Congresso Nacional é de direita e a maioria de direita bolsonarista. O Arthur Lira está usando o seu poder de barganha para tentar pressionar o governo para ceder tudo aquilo que ele quer. E claro que o governo vai ter de fazer concessões, porque isso faz parte da articulação política e do modelo político que o Brasil tem, mas isso serve de alerta para que a gente aprenda a votar não só em presidente da República, não só em governador de estado, mas votar em deputado federal, votar em senador da República. Porque o cenário não está essa maravilha como muita gente está imaginando, não. O que muita gente não consegue perceber é a força que o Lula tem na articulação política. O Padilha, com todo o respeito ao Padilha também, está fracassando, na minha opinião, miseravelmente em alguns pontos básicos, tá? Porque quando você dá secretarias, você dá ministérios para partidos, é porque você espera contar com aqueles partidos. E o União Brasil, por exemplo, não tem mostrado essa suposta fidelidade que seria ali o motivo dos ministérios que estão na mão do União Brasil. Então reflitam sobre isso, tá? Não deem audiência para a CPI do MST. A gente vai, inclusive, fazer corte. O que é que a gente vai mostrar da CPI do MST? Cortes da esquerda ou cortes da base do governo que sejam coerentes e que tenham sentido ali pra gente poder rebater as narrativas da extrema-direita. Não vamos ficar mais dando espaço pra narrativa deles, porque muita gente que é desconhecida ali e que tá basicamente atrás do que eles chamam de lacrar com essa CPI, tem conseguido audiência porque muita gente acha que se retransmitir esse trabalho vai ser informativo, mas no primeiro dia da retransmissão já percebi que não tem nada de informativo, ao contrário, o que você tem muito ali é desinformação. Reflitam sobre isso, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar... Esse é o vídeo do nosso querido Carlito Neto, gente. Importante aí essa decisão de não retransmitir a CPI. A gente precisa tomar o máximo de cuidado com os conteúdos bolsonaristas. O Supremo Tribunal Federal condena Fernando Collor de Mello por corrupção e lavagem de dinheiro. Vamos acompanhar essa notícia importante. Foram 8 votos a favor e 2 contra. Informação aí da Agência Brasil no site da Folha Democrata. Aliás, vou jogar aqui a notícia para vocês lerem diretamente lá no nosso site e darem visualização, que é muito importante para a gente fazer aqui o nosso trabalho. Inclusive, os superchats são também para a gente sustentar o nosso site, gente. Relator do caso, o ministro Edson Fachin do STF sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão a Fernando Collor. 2 ex-assessores também podem ser condenados. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira, dia 25 de maio, em Brasília, o ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. Para o tribunal, como antigo dirigente do Partido Trabalhista Brasileiro, Collor foi responsável por indicações políticas para a BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras, e recebeu 20 milhões em vantagens indevidas em contratos da empresa. Após 6 sessões de julgamento, o placar da votação terminou com 8 votos a 2 pela condenação. Os ministros prosseguem com o julgamento para definir a pena de Collor, que poderá recorrer em liberdade. O relator do caso, ministro Edson Fachin, sugeriu pena de 33 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente. 2 ex-assessores também podem ser condenados no caso. O Supremo julga uma ação penal aberta em agosto de 2017, segundo a Procuradoria-Geral da República, a PGR,
o ex-presidente da República teria recebido pelo menos 20 milhões de propina pela influência política na BR Distribuidora. Os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Defesa. Durante o julgamento, o advogado Marcelo Bessa pediu a absolvição de Collor. A defesa alegou que as acusações da PGR estão baseadas em depoimentos da delação premiada e não foram apresentadas provas para incriminar o ex-senador. Bessa também negou que o ex-parlamentar tenha sido responsável pela indicação de diretores da empresa. Segundo ele, os delatores acusaram Collor com base em comentários de terceiros. Não há nenhuma prova idônea que corrobore essa versão do Ministério Público. Se tem aqui uma versão posta única e exclusivamente por colaboradores premiados, que não dizem que a arrecadação desses valores teriam sido com Collor ou com a suposta intermediação desse contrato de embandeiramento, finalizou ele. É uma reportagem aí do André Richter, da Agência Brasil. Eu quero pegar quais votos foram a favor e contra a condenação do Collor. Vou pegar aqui rapidinho essa informação para vocês, mas deixa eu ver aqui. Ó, os ministros que votaram pela condenação foram, além de Fachin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Rosa Weber. Já os ministros Gilmar Mendes, por incrível que pareça, e Nunes Marques divergiram integralmente dos colegas e votaram para absolver Collor e outros réus de todas as acusações. Esses foram os votos aí dos ministros para vocês acompanharem tudo isso. Brasil deve atualizar a sua política para o continente africano, diz o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente se manifesta. Matéria aí acho que é da Agência Brasil também. A África é uma das regiões que mais cresce no mundo. Sua relevância no comércio global é expressiva, disse o presidente durante almoço para marcar o Dia da África, no Itamaraty. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, dia 25 de maio, que o atual dinamismo da África exige que o Brasil atualize a sua política para o continente. A África é uma das regiões que mais cresce no mundo, sua relevância no comércio global é expressiva, disse ele, reafirmando o apoio do Brasil para a entrada da União Africana no G20. Segundo o presidente, a Zona Livre de Comércio Continental Africana, que entrou em vigor em 2021, é a maior do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas e o produto interno bruto, soma de bens e serviços produzidos, de 3,4 trilhões. Já o comércio bilateral do Brasil com a África em 2022 foi 1/3 menor do que o valor de 2013, quando o fluxo chegou a quase 30 bilhões de reais. Lula participou de um almoço para marcar o Dia da África e pelo encerramento do seminário Brasil-África, relançando parcerias no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Entre os convidados estavam ministros de Estado, parlamentares e os embaixadores encarregados dos países africanos. Ao longo de 4 dias, participantes do seminário debateram questões sobre a cooperação para o desenvolvimento, intercâmbio educacional, equidade de gênero, empreendedorismo, inclusão social, economia criativa, diversidade e desafios internacionais contemporâneos. O evento foi promovido pelo Ministério de Relações Exteriores e Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty. A nossa relação com a África é uma política de Estado que perpassa o conjunto da sociedade brasileira. Será conduzida como prioridade pelas distintas pastas do governo, com engajamento ativo da academia, dos meios de comunicação e da sociedade civil, disse Lula, ao acrescentar que o Brasil precisa ampliar a sua presença na África de forma duradoura, com a abertura das embaixadas, centros culturais e os escritórios das instituições brasileiras como a Embrapa, a Apex, o Senai e a Fiocruz. Significa também apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de forma a responder ao chamado africano por investimentos e gerar conhecimento, emprego e renda, destacou. O presidente citou ainda as agendas comuns e oportunidades de parceria nas questões ambientais, transição energética, comunicações, acesso à saúde e combate à fome. Combate ao racismo. Para Lula, a promoção da igualdade racial também é um eixo contínuo ligando as políticas nacionais à atuação internacional dos países. Mais uma vez, ele repudiou os ataques racistas direcionados ao atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no último domingo, dia 21 de maio, no duelo com o Valência pelo Campeonato Espanhol.
Não toleramos racismo nem contra brasileiros, nem contra africanos no Brasil. Disse, vamos reassumir o protagonismo em iniciativas internacionais em favor das populações afrodescendentes, acrescentou o presidente. Lula afirmou ainda que vai propor a prorrogação da década internacional de afrodescendentes convocadas pelas Nações Unidas, a ONU. O ano de 2024 marca o fim dessa campanha. Sua implementação no Brasil foi comprometida pelo descaso das autoridades. Vamos propor a prorrogação da iniciativa na próxima Assembleia Geral em setembro, disse ele. Vaga no G20, como parte da retomada das relações internacionais. No último domingo, dia 21 de maio, durante a visita ao Japão, o presidente Lula teve uma reunião com o presidente do Comores, Azali Assoumani, atual presidente da União Africana. Na ocasião, ele anunciou o apoio do Brasil à demanda do grupo de 54 países africanos por uma vaga no G20, a exemplo da União Europeia, que é membro do grupo. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo pode ser ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente, disse Lula. Em novembro deste ano, o Brasil vai assumir a presidência temporária do G20, que atualmente está com a Índia. O grupo dos 20 é composto por 19 países: Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coreia do Sul, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos, e a União Europeia. Os membros representam cerca de 85% do produto interno bruto global, mais de 75% do comércio global e cerca de 2/3 da população mundial. Ao defender a ampliação da participação de países emergentes na governança global, Lula afirmou que algo semelhante ocorre com as instituições financeiras internacionais, que não têm atendido às necessidades dos países em desenvolvimento. Muitos ainda se veem pressionados por condicionalidades e asfixiados por dívidas impagáveis. Queremos que o Banco dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se consolide como alternativa de financiamento e vamos fortalecer o nosso engajamento com o Banco Africano de Desenvolvimento, completou o presidente. Reportagem bem completa da Andréa Verdelho, repórter da Agência Brasil. Obrigado, Solange Ventura. Cafezinho, Pedro. Sucesso, Folha Democrata. Obrigado, querida. Mandem mais cafezinho, gente. A gente precisa desses cafés aí para manter as nossas lives. Elas são muito necessárias neste momento. Vamos lá, para que cada um de vocês fique muito mais informado. Vamos lá na Carta Capital. A boiada versão 2023 e a necessidade de combater o lobby do agro, segundo Rubens Recupero. O governo terá que arregimentar o que pode e será preciso uma mobilização da sociedade civil, disse o ex-ministro do Meio Ambiente à Carta Capital. Vamos ler aqui o texto do Leonardo Miaso sobre o Rubens Recupero. Vamos lá. As recentes derrotas impostas pela Câmara à agenda ambiental refletem a atual composição do Congresso, demonstram a influência do setor mais atrasado do agronegócio e só podem ser combatidas com a mobilização da sociedade civil. A avaliação é do Rubens Recupero, diplomata, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente sobre o governo Itamar Franco e ex-secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Recupero falou à Carta Capital por telefone. Em um intervalo de poucas horas na quarta-feira, dia 24 de maio, os deputados permitiram passar a boiada em 3 frentes. O avanço em uma comissão especial do relatório do MP de reestruturação dos ministérios que enfraquece o meio ambiente, de Marina Silva e dos povos indígenas de Sônia Guajajara, a aprovação de um requerimento de urgência para o projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas e a aprovação de uma proposta que fragiliza as regras de proteção da Mata Atlântica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode vetá-la. Quem está por trás disso é o agro mais retrógrado. No Brasil se costuma dizer que há um agro progressista. Pode ser, mas ele não aparece, ressaltou Recupero. Quem faz lobby no Congresso, quem apresenta leis, quem exerce esse poder de rolo compressor é o setor retrógrado, e ele é muito forte.
O ex-ministro reforçou que as eleições de 2022 marcaram uma mudança significativa no executivo, com a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro, mas o Congresso não mudou, ao menos não para melhor. Ele está coberto de razão, tá, gente? É uma coisa que realmente salta aos olhos. Vamos ultrapassar, galera. Vamos ultrapassar 86 likes. Eu chuto esses números, mas eu boto aí para vocês poderem acompanhar. Vamos aqui o WhatsApp. A legislação eleitoral permite essa distorção. Os postos de deputados e senadores são capturados por interesses organizados e não refletem a posição da opinião pública, avalia Recupero. Todas as pesquisas de opinião mostram uma maioria esmagadora em favor da defesa da Amazônia, mas os deputados e senadores não refletem isso porque são eleitos por essas facilidades de uma lei eleitoral que favorece quem já está no poder. Aquele negócio de passar a boiada do Ricardo Salles agora está passando com apoio dessa maioria que tem na Câmara. A gestão Lula vive um impasse diretamente ligado à distorção de um país que elegeu um presidente de esquerda e, ao mesmo tempo, que formou o parlamento mais direitista que se tem memória. E a exemplo do que mostrou a MP da reforma ministerial, deputados e senadores podem aplicar golpes de morte contra as políticas projetadas por Marina e Guajajara. O governo terá que arregimentar o que pode e, inclusive, vai ser preciso uma mobilização da sociedade civil, resume Rubens e Cúpero. Vão ter que se mobilizar todos os setores, inclusive esses setores do agro que dizem que existe, que nunca vi, que são mais esclarecidos. E vai haver uma luta constante, porque o perigo não é apenas essa estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Há muita coisa sendo travada e projetos de lei que representam retrocessos ambientais. As mudanças práticas no longo prazo, diz o diplomata, passam por compreender o que o Congresso tem servido aos interesses dos ruralistas. E aí é preciso fazer uma pressão sobre esse setor, inclusive fazendo ver o perigo que haja sanções às exportações brasileiras, como a lei europeia já torna possível. Temos essa situação por uma razão muito clara. A única forma de agir é agir sobre as causas desse problema. E as causas têm um nome muito claro: o lobby ruralista no Congresso. Bem interessante essas colocações aqui e, sobretudo, esse agro moderno. Eu me lembro muito bem que quem fala disso é a Simone Tebet, né? Mas aparentemente não tem agro moderno, né? A gente vê, na verdade, o agro do atraso. A gente vê o agro do passado. A gente vê o agro que elegeu o Bolsonaro. É esse agro que a gente está vendo. No Congresso, uma continuação do governo Bolsonaro por outras vias. É bem preocupante isso, gente. É bem preocupante. É uma coisa que é bem bizarro mesmo para todo mundo entrar. Espera só um pouquinho. É uma coisa que realmente nos ferra. Que são as medidas anunciadas para reduzir os preços de carros novos no país. E tem uma fala do vice-Geraldo Alckmin. Vamos acompanhar aí todo mundo, para todo mundo ficar muito bem informado. O governo federal anunciou nesta quinta-feira, dia 25 de maio, um conjunto de medidas para reduzir o preço de carros novos no país. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Fazenda e da Fernando Haddad e Rui Costa, além de representantes do setor automobilístico e centrais sindicais. A principal medida é a redução do imposto sobre produtos industrializados e do PIS e COFINS sobre veículos que custam atualmente até R$120 mil. O governo ainda deve anunciar as faixas de redução
mas em relação ao preço final para o consumidor, as reduções vão variar entre 1,5% e 10,79%. A princípio, quanto mais barato for o valor do carro, maior será o percentual da redução. Vamos ter uma metodologia combinando o preço mais barato dos carros populares, eficiência energética e densidade industrial para colocar esse desconto no preço do veículo, afirmou Alckmin. Outro valor a ser considerado para a redução é o percentual das peças produzidas no Brasil para a fabricação dos carros. Se eu tenho uma indústria em que 50% do carro tem peças feitas no Brasil, isso vai ser levado em consideração, disse Geraldo Alckmin. Além disso, as reduções serão muito mais robustas para carros com baixa emissão de poluentes, levando em conta, segundo o vice-presidente, a eficiência energética. Em relação à indústria automobilística, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável vai destinar 4 bilhões de reais para financiamentos em dólar para empresas voltadas à exportação. O objetivo, segundo o governo, é assegurar maior proteção cambial. Outra medida será a adoção da taxa referencial como a taxa de juros para projetos de pesquisa e inovação na indústria. Queda no consumo de carros e patamar da indústria automobilística. Nos últimos meses, o governo federal vem debatendo o que pode ser feito para estimular o mercado de carros no país. A noção do carro popular, presente, por exemplo, nos primeiros mandatos de Lula, perdeu força. Atualmente, os veículos novos mais baratos são vendidos por mais de 60 mil reais. No início de maio, o presidente criticou os preços. Qual pobre pode comprar um carro popular por 90 mil reais? No setor automobilístico brasileiro, há problemas de consumo e de produção. Por um conjunto de fatores econômicos, renda média da população a níveis do acesso ao crédito, por exemplo, o financiamento era tradicionalmente o meio mais comum para que a população tivesse acesso ao carro. Naquele que foi um dos picos da indústria brasileira em 2011, quase 70% dos carros produzidos no país foram adquiridos por meio de financiamento. Em 2022, o índice caiu para menos de 40%. Pesa também o aumento da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, situação que, na prática, privilegia a parcela da população que pode comprar um carro novo à vista. Do ponto de vista da produção, a indústria vem experimentando problemas desde o início da pandemia, como a falta de acesso a componentes básicos. No primeiro trimestre desse ano, as principais montadoras deram férias coletivas a milhares de trabalhadores e reduziram a produção. Sob o aspecto estritamente econômico, a ideia do governo é criar uma via dupla de benefícios para produtores e consumidores. Nesta quinta-feira, o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Márcio de Lima Leite, afirmou que o pacote do governo faz com que seja muito possível que carros novos voltem a custar menos de 60 mil reais. Ele condicionou as quedas dos preços às realidades de cada montadora, mas elogiou o pacto. Por outro lado, a ideia de estimular o consumo de carro não é unânime, especialmente entre organizações que defendem o aprimoramento da mobilidade urbana e a pauta da sustentabilidade. A coalizão Mobilidade 000, formada por entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, divulgou uma nota em que critica as medidas de estímulo que, segundo o grupo, representam um retrocesso. Lançar um pacote de ações para socorrer a indústria automobilística será um retrocesso nacional sob a ótica de mobilidade urbana sustentável, e o país perderá a chance de finalmente ser protagonista com a narrativa de proteção climática. É fundamental considerar a contradição de ter um discurso amplo internacionalmente sobre o clima, enquanto as políticas internas caminham numa direção completamente dispar, com um pacote estimulante ao transporte individual que prevê a ampliação das linhas de crédito e reduções tributárias para o setor fabril, entre outras ações, afirma a coalizão. Pois é, gente, tá rolando aí. Estão andando as coisas, mas são brigas políticas, na verdade, que envolvem todos esses atores.